E aí, turma, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente gravando um vídeo. Nem sempre eu consigo, né, gente? Falar sobre a lição da Escola Sabatina é algo fantástico, eu gosto muito. Inclusive, eu já relatei para alguns amigos que eu gosto mais de participar do momento ali do estudo da lição do que propriamente do sermão. Acho maravilhosa o estudo da lição, a recapitulação da lição no sábado. Olha, nem sempre eu consigo gravar vídeos, já me pediram para fazer vídeos diário da lição, comentando os vídeos diários, mas, gente, a correria está muito grande. Eu tenho o meu momento de estudo para me estudar, mas para gravar o vídeo aí já é uma outra situação. Você tem que pontuar algumas coisas e diariamente assumir esse compromisso é complicado. Mas é o seguinte, eu quero comentar a lição de hoje, a lição de domingo, marido e esposa. Essa semana a gente está estudando convivendo com os outros. E a lição traz alguns conselhos, orientações bíblicos de como o marido deve conviver com a esposa, de como os pais devem conviver com os filhos, as relações no trabalho. E assim vai trabalhando nessa questão de relacionamento interpessoal, ok? Mas a lição de hoje eu achei muito equilibrada e eu quero pontuar algumas coisas. O autor da lição, ele traz dois textos. Colossenses capítulo 3, 18 e 19, que é o texto que diz para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos e os seus maridos amem as suas esposas, ok? E esse texto, ele é paralelo ao texto de Efésios capítulo 5, 22 a 25, que fala basicamente a mesma coisa, com alguns detalhes a mais, com algumas orientações a mais. O que acontece, gente, e aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês. O termo submissão, certo? Submissão. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. O que é que significa esse termo na Bíblia? A palavra submissão significa, vem da palavra grega hipoasso ou upoasso, que significa subordinar, obedecer ou se sujeitar. Agora, essa sujeição ou essa subordinação, ela é uma subordinação serviçal, subserviente? Não, é uma subordinação voluntária. Voluntária por quê? Porque o termômetro que mede a submissão da esposa é o amor do marido para com ela, com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. O marido deve amar a esposa, entende? Então, William, o texto submissão, submissa, significa o quê? É exatamente isso, uma sujeição, uma subordinação, uma obediência não serviçal, não autoritária, mas uma obediência voluntária, como resultado, inclusive, do amor do marido para com a esposa. O marido ama tanto a esposa, cuida tanto dela, que ela tem prazer em servir, em se sujeitar. Por que eu estou tocando nisso? Porque hoje tem uma onda de feminismo muito grande, inclusive em nossa igreja. E eu vejo algumas brincadeiras que são brincadeiras antibíblicas, aonde o pastor, o líder, o pregador fala: lá em casa quem manda é a esposa. Eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Isso é uma fala que deriva de uma cultura que tem sido contaminada pelo feminismo ou por um feminismo antibíblico e tem contaminado a nossa igreja. Então essas brincadeirinhas, lá em casa quem manda é a esposa. Primeira coisa é o seguinte: nenhum dos dois deve mandar. Isso é claro, ok? O mandar de forma autoritária, não. Isso aí não é bíblico. Então pare com essas brincadeiras. Quem manda é a esposa. Pare, pelo amor de Deus. Pare de estar nessa onda feminista de querer colocar a mulher lá em cima e o homem lá embaixo. A mulher tem a sua importância, tem a sua função, e o homem tem a sua importância, tem a sua função, ok? O que é que Paulo está dizendo aqui? Como eu falei, ele está colocando a mulher inferior ao homem? Não. Ele está colocando a mulher
numa posição em que ela tem uma função, o homem tem outra. E nessa função, onde o amor é o termômetro, o homem é o cabeça. E o fato do homem ser o cabeça, os dois devem desenvolver um relacionamento, obviamente, de companheirismo, de diálogo, para que dê certo. E o autor da lição, ele diz que quando o homem, ou melhor, quando o casal tiver uma situação a ser resolvida, eles devem, inclusive, tentar resolver isso por meio do diálogo, da cumplicidade e harmonia. E ele diz que, às vezes, essas decisões traz implicações para toda a família. Ele fala que, inclusive, é bom incluir os filhos nessa decisão. Quem sabe lance luz sobre aquela decisão. Mas, olha só, olha que interessante. Mas, após esse processo de diálogo, incluindo os filhos, se o marido e a esposa não chegarem a um acordo, o caminho bíblico para a paz é que a esposa ceda ao julgamento do marido, desde que isso não viole a palavra de Deus. Então, queridos, é exatamente isso. Os dois sentaram, tentaram resolver, a esposa trouxe a sua opinião sobre o assunto e não houve um acordo. A esposa precisa ceder à convicção do marido, desde que isso não viole a palavra de Deus. Se for algo que não viole, ela precisa se sujeitar à decisão do marido, não fazer birra, não causar confusão. Entende? É isso. Mesmo que ele quebre a cara depois, entenda. É essa submissão que a Bíblia fala, de forma voluntária, de forma amorosa. A autoridade do marido precisa ser respeitada. E hoje tem muita gente tirando isso, o feminismo entrando aí, rebaixando o homem, tentando engrandecer a mulher. Os dois estão na mesma posição diante de Deus, são filhos de Deus. Agora, funcionalmente falando, cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, o homem é o provedor, biblicamente. A mulher tem a obrigação de trabalhar? Não. Pode, mas a obrigação, o dever de prover o sustento é do marido. É isso que a Bíblia ensina. E eu não posso fugir disso. Eu achei a lição muito equilibrada quando o autor colocou aqui cada um no seu quadrado, os pontos corretamente trabalhados. Então, esse relacionamento entre os dois, o termômetro é o amor, é que deve medir, ok? Agora, as funções e as responsabilidades de cada um precisam ser respeitadas. O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher vai se sentir tão amada, tão, abraçada, que ela vai ter prazer em servi-lo. De forma voluntária, prazerosa, porque o amor é o termômetro. E diante de alguma decisão em que não há um consenso, a decisão do marido deve prevalecer. É isso que a Bíblia diz. Se você for contrário a isso, você está sendo contrário à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Beleza? Um forte abraço. Deus abençoe.